Olá, está começando mais uma edição do GeoCast, o podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Esse programa só é possível por meio do edital de fomento do Conselho Regional de Engenheiros Agrônomos e Geociências do CREA do Paraná. Meu nome é Lisandra e hoje o nosso episódio é muito especial. Nós vamos tratar do assunto geógrafo, o profissional para a gestão do território. E para comentar esse tema super importante, nós vamos conversar com a geógrafa Eloine Góes Vicarelli, que é especialista em meio ambiente na indústria alimentícia. Seja bem-vinda, Eloine. Olá, obrigada. Obrigada pela sua participação. Estamos também aqui com a professora Ângela Englit. Falei certo, professora, que é docente do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Maringá. Seja bem-vinda também, professora. Obrigada, olá, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso recebê-la aqui. E aqui do meu lado, então, aqui como anfitrião, aqui junto comigo, o geógrafo e presidente da Federação Nacional de Geógrafos, que é o Danilo Serrano. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigada por nos receber aqui. Olá, Lisandra. Olá, Eloine. Olá, professora Ângela. É um prazer estar com vocês e um prazer falar da geografia, né, hoje. Pois é, né? Por falar, né, na geografia, né, se vocês fossem definir aí a profissão de geógrafo, colocar ali no Wikipedia, em algum site de busca, como que vocês, geógrafos, definiriam essa profissão? Bom, em primeiro lugar, a Wikipédia já tem, né, uma definição, assim como outras plataformas. E acho que é uma frase comum, que a gente até já comentou por aqui, né, que existe uma geografia para cada geógrafo, mas assim, tentando, né, ser um pouquinho mais objetiva, eu como ser da academia, tem que lembrar que a gente tem, né, um objeto de estudo que é o espaço geográfico. Isso também não é consensual, mas digamos que talvez seja mais consensual. Eu vejo a atuação do geógrafo sempre passando, né, por esse objeto. Então a gente tem os que vão, né, pelo seu aspecto ambiental, né, que acho que tem dado campo para muita gente, como acho que é o caso da Eloine, assim como os que trabalham, né, com as questões socioespaciais, né, dados do território, para gestão. Então, assim, não é um parágrafo, né, é assim, muito objetivo, mas é mais ou menos isso para a gente começar a conversa. Eu acrescento assim que dentro dessa análise socioespacial, da análise do espaço geográfico, né, que é importante a gente dizer, que a gente foi o princípio que a professora trouxe, a gente tem que lembrar que o geógrafo ele trabalha nessa questão dessa transversalidade, né, junto dessa multidisciplinaridade. E aí eu digo não multi com outras ciências, mas o próprio geógrafo ele traz essa multidisciplinaridade dele mesmo, das disciplinas que ele abarca. Então, assim, é muito bom ver e é muito legal ver geógrafo saindo especialista em determinadas áreas. Isso é bacana. Não é todo geógrafo que vai sair especialista em urbanização, em planejamento, em meio ambiente, e na parte de geomensura, na parte social, antropológica. Então, assim, o geógrafo ele cria a sua personalidade, ele traz assim, um enraizamento. Quando a gente analisa perante a academia, você vê ali o perfil daquele egresso, do aluno, você já vê que ele tende a ter uma cultura, ele tende a buscar algo próximo do que ele viveu. Então, isso é muito legal. É gostoso quando a gente analisa, como eu tenho percorrido o Brasil pelo CREA e assim, representando a geografia como presidente da federação, quando você vai e vê geógrafos do estado do Amazonas, do Acre, da Bahia, você vê que cada um deles tem uma persona feita sobre o que a academia trouxe para ele, que é isso que faz o ensino superior. Eu acho é uma mistura, assim, daquilo que ele tem de dom, assim, né, a própria natureza, com o que, né, da universidade. Eu acredito muito. Isso, eu acredito nisso. Solando. Eu acredito que a própria universidade, eu sou formada pela UEM, então, dentro da UEM, eu consegui criar um caminho para eu seguir. Acabou que no caminho a gente acaba se identificando com outras áreas, né? Você entra, no meu caso, eu entrei pensando mais na geopolítica, era nada a ver com a parte do bacharelado, eu nunca me imaginei que seria afiliada ao CREA. Então, assim, acabou indo para esse caminho, então é muito rica, a geografia ela é muito rica e muito complexa para você definir, como a professora colocou, em um parágrafo só. São diversas áreas de atuação mesmo, né, professor?
Eu queria só fazer um comentário sobre uma questão que o Danilo falou, né, dessas viagens, né, pelo Brasil e como a gente percebe diferentes tipos de atuação, né. E eu, no meu percurso, que é bem diferente, né, do teu, mas via pesquisa, mas também participando de eventos, aí não só pelo Brasil, mas pelo mundo, como a geografia, poderia dizer, concreta, que é aquela da natureza, mas também das suas características sociais, muitas vezes elas trazem a nossa pauta de trabalho. E aí uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, aqui a gente não teria glaciologia, mas em áreas, né, como do Chile, por exemplo, você tem, né, gente? Professora Vitor, Fica apesar, né? Sim, vou ter agora uma definição, digamos, a mais correta, mas são as áreas onde você tem as geleiras, né, as cordilheiras, o pessoal que trabalha com onde você tem incidência de neve, né, e que as pessoas se dedicam a esse tema. Ou como a Então, formação, né? Mas essa menção foi mais para pensar um pouquinho isso que ele falou também, né, de como o nosso espaço tem, né, atributos e exigências e demandas que são muito diferentes, né, de acordo de onde a gente está. Como tem geógrafos que trabalham com ocupação, que são vieram de população lá de áreas, vamos lá, Rio de Janeiro e favelas, que hoje tem trabalhos brilhantes, que são reconhecidos dentro e fora do Brasil, que trabalham a questão social das favelas, a ocupação, o uso, a propriedade nas favelas. Então, assim, é legal ver. O geógrafo participa disso. E é pouco dito, é pouco falado sobre isso. Então, eu já vou puxar o gancho desse assunto que você trouxe aí, Danilo, né, sobre ocupação, né? Eu sei que a professora estuda ocupação do território, né, professora? Mais ou menos isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa área de estudo, né, de ocupação do território, ocupação do solo. Eu trabalho, né, meu principal tema de pesquisa são as pequenas cidades da região. Claro que isso está relacionado, né, a isso também que a gente estava falando, né, um pouco da história pessoal e um pouco da nossa geografia concreta da região, que é marcada aí por um conjunto enorme de cidades pequenas aqui na região. E aí, como a história também que a gente tem nessa região, ela traz, né, essa demanda, né, por reflexões e por pensar também a gestão, né, nessas áreas. Mas acho que um pouco mais adiante a gente volta a essa questão também, né? Tá certo, professora. Bom, então, assim, quando eu penso em geografia, né, eu, da minha ignorância, imagino assim, o geógrafo que vai sair, vai se tornar professor, ou vai estudar, sei lá. Então, assim, eu queria saber, no setor privado, onde que um geógrafo, qual tipo de empresa que, nossa, agora eu vou contratar um geógrafo? Vamos de novo falar da amplitude da profissão? É assim, né? Normalmente a gente esbarra nessa mesma questão. A gente gosta de falar assim, como nós somos, eu vejo assim, vamos pensar em órgão público. O geógrafo é o perfeito fiscal. Ele entende de tudo um pouco. Então, ele poderia atuar dentro de uma fiscalização da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, ele é um profissional que agrega várias áreas. E ele consegue agregar vários profissionais com ele. Ele tem o perfil natural de liderança. Não quer dizer que eu digo que todos saiam com esse perfil, porque é uma coisa interna da pessoa. Acho que ele tem que trabalhar essa questão se envolver. Mas, assim, posso falar setor privado, escritórios de planejamento urbano, parcelamento urbano, planos diretores. Tem uma notícia agora, o secretário de Estado falou que não vai ter repasse para os municípios que não atualizarem ou regularizarem os seus planos diretores. Estamos aí, pelo menos, eu vou falar com 70% das nossas cidades com algum problema de plano diretor. E plano diretor é a principal norteadora para uma cidade crescer, com qualidade. E o geógrafo, ele é o principal agente disso, que ele pode estar ali agregando. Tanto contribuindo quanto fiscalizando. Tanto na esfera de realizar o plano, dentro de uma empresa, ou até mesmo dentro da prefeitura, como Maringá está fazendo próprio, e tem geógrafos lá dentro, ou na prefeitura, trabalhando dentro de secretarias, verificando os dados, trazendo as métricas para contribuir. Então, assim, também é um ponto. Tá? Também podemos aqui colocar os geógrafos dentro do próprio IBGE, fazendo planejamento em termos de pesquisa. Eu digo que os geógrafos deveriam participar mais, os estatísticos dominaram um pouco o IBGE, os geógrafos deveriam estudar mais o remodelamento da
da pesquisa nossa. Eu acho que a nossa pesquisa ela precisa ser atualizada, melhorada, a forma de... E eu acho que o geógrafo é um baita profissional para fazer isso. E nós temos também profissionais aí de diversas outras áreas. Ela falou que política, totalmente integrado com o bacharelado. Eu sou uma pessoa que pensa que a geografia ela é única. A gente devia abolir essa questão do que é o ser licenciado, bacharelado. Eu acho que a geografia ela é algo... vou dizer aqui uma palavra, porque eu posso estar... Mas assim, ele é maravilhoso para a gente ficar dividindo e segregando. Então, a pessoa que vai dar uma aula, uma pessoa que vai sair para trabalhar, ele tem que ter o mesmo conteúdo de geomorfologia, ele tem que saber o mesmo conhecimento para replicar. Então, assim, para você entender que são as várias dinâmicas da geografia, eu acho que, assim, são N os locais. Saneamento básico. Se eu ficar falando aqui, a gente... Mas só voltando na parte da área privada, principalmente, eu vejo, pelo menos, principalmente na parte de consultoria ambiental. Eu vou definir a parte ambiental. Bem lindo pra lá. Sou sardinha pra dar ela, né? Eles são mais a parte urbanística, mas como eu sou da área ambiental, então, assim, eu saí de um estágio dentro do órgão ambiental para ir para uma consultoria para mexer com loteamento. Acabou que eu me apaixonei pela parte da indústria e aí acabei indo para a parte industrial. Então, assim, dentro da indústria, como analista ambiental, acabou sendo um setor dominado pelos engenheiros ambientais, mas a gente tem total possibilidade para estar dentro de uma indústria, sim. Porque com o Danilo, a professora já citaram, a gente tem domínio da parte social de uma ocupação, seja de uma indústria entre a comunidade, porque isso vai afetar ou qualquer outro tipo de atividade que necessite de licenciamento. A gente tem essa percepção tanto do meio natural, que é o impacto que a gente vai causar ali na natureza, seja no rio, seja com geração de resíduos, mas também nessa relação entre indústria ou atividade com a comunidade. Então, somos um ser aí uns profissionais bem completos. Legal que ela não falou, mas é a famosa escala, né? A gente transportando a ideia da geografia em determinadas escalas diferentes. A escala da indústria, a relação da produção, a relação de como ele vai vender, a logística da própria população que ali reside, que são os trabalhadores, os colaboradores. Tem tudo isso. A geografia ela pode estar lá. A relação com o meio, né? Não só o meio ambiente, na questão dos resíduos, mas assim, toda essa integração. Então, isso que é importante, isso que é fundamental para a existência do geógrafo. Eu acho que o geógrafo, quando ele sai, se ele não pensar assim, ele já não é um geógrafo de carteirinha. E assim, tem um assunto que está muito em pauta, não sei se vocês estão por dentro, mas é o ESG. Assim, o ESG, ele trata, são 3 esferas dentro de qualquer corporação. É o ambiental, social e a governança. Precisa ter ética dentro desses 3 pilares, eles precisam estar andando junto. E eu falo assim, o geógrafo ele já sai com 2, que é o social, o entendimento do espaço, da ocupação, do porquê que está ali, do que aconteceu, e a parte natural. Então, assim, o que a gente precisa trabalhar, o que o Danilo trouxe, né, de liderança, é a governança, de você entender realmente a ética de como está trabalhando isso dentro, que seja, né, trago da indústria, mas qualquer parte, qualquer empresa precisa ter o ESG, né, só, assim, um assunto que eu achei bem interessante quando eu li sobre o ESG trazer, porque a gente tá aí completa para poder estar trabalhando nesse novo tema. E aproveitando então, Laine, que você está comentando sobre essa questão da indústria, né? Então, qual que é o papel do geógrafo, né? Você que tem experiência nessa área, nesse setor? Olha, como, né, já trazendo um pouco do que a gente já falou, é bem rico e completo que a gente pode estar agregando dentro de uma empresa, dentro de um setor privado e dentro de uma indústria, né? Atualmente, onde eu tô, eles me dão muita liberdade para poder estar lidando tanto com projetos socioambientais dentro, né, da comunidade e dentro mesmo da empresa. Então, a gente leva fomento de conscientização de sustentabilidade, de geração de resíduos, toda a parte de gestão ambiental a gente pode estar fazendo dentro de uma empresa, né? Porque tudo ali, tudo é dado. Então, emissões atmosféricas, geração de efluente, tudo isso é dado que a gente pode ir controlando e contabilizando, né, para poder ter esse controle. O que a gente faz, né, o que eu falo até assim, quem tiver uma indústria e quiser contratar o geógrafo, a gente facilita muito a análise do local que você está instalado. Então, assim, quero abrir uma filial
em tal local. Então, a gente vai entender como que está esse espaço, como que é a comunidade, porque às vezes a gente vai ter um impacto muito grande ali dentro da comunidade, ou não. Qual que é a disponibilidade hídrica, a gente entender ali, e isso não só também na parte industrial, mas na parte de loteamento, que eles têm muito mais habilidade para estar falando, é a mesma situação, porque dentro de um loteamento, que já aconteceu, né, de ter vários pontos de nascente dentro de um loteamento, nascendo água dentro de uma casa. Exatamente, né, professora? Eu lembro da sala da professora. Não, então a gente tem que falar, né, que a professora foi até orientadora, né, da Eloy, então Depois foi uma coincidência. Momento muito especial de Muito bom. Eu só posso acrescentar, né, ouvindo os dois, acho que nessa questão do setor privado, ciências privadas, né, acho que os dois têm realmente mais experiência, mas eu fico pensando, né, tanto ouvindo o Danilo, quanto da Heloíne, né, e pensando também nas atribuições, né, dos geógrafos, como essas exigências ambientais, como elas ampliaram o campo, né, para o geógrafo, né, e aí acho que vai tanto, né, nos vários setores públicos, né, a gente falou do IBGE, mas acho que os demais institutos de pesquisa também, acho que os órgãos ambientais, e, né, como a Heloíne está nos mostrando, né, a questão da indústria também. E eu fico pensando também, né, eu acho que quando a gente começa a ouvir, né, preocupação que professor tem, que é onde os jovens vão trabalhar, e a gente tem visto muito, né, quando, mesmo fora da geografia, né, as pessoas começam a falar da importância hoje da geração de dados, né, do profissional de dados. Dizem que hoje quem tem dados tem petróleo, né? Exato. E aí eu fico pensando que, talvez, eu não sei até que ponto, porque para a gente saber onde realmente estão trabalhando, né, os geógrafos que se formam nas várias instituições, a gente não tem muita ideia de por onde eles estão, mas eu acho que esse é o campo também, né? E pensando que o geógrafo, além, né, de trabalhar com os dados diversos, também trabalha com as representações cartográficas, não só como operador de geotecnologias, de softwares, mas com conhecimento, né, de cartografia, acho que uma linguagem talvez mais adequada até do que outros profissionais conseguem lidar. Lembrando que isso tudo, né, a gente está falando aqui do geógrafo, mas o geógrafo vai estar sempre trabalhando com outros profissionais, né, a importância também de trazer a contribuição da geografia e saber dialogar com outros profissionais das mais diversas áreas, trazer, acho que, para a pauta essas peculiaridades da geografia, mas eu acho que assim, que eu teria para acrescentar nessa parte, pelo menos segmento público, para mim ainda não está muito evidente. Talvez o Danilo aí circulando pelo Brasil saiba um pouco mais sobre essa inserção do geógrafo também nesse, né, não só está na indústria ou nas empresas, né? Por esse segmento ambiental, mas também, né, em outras áreas, nessa produção de dados e nas análises. Essa é a questão primordial. Nessa fala, nossa, aqui a gente constrói isso. Ó. Que nem ela falou, o geógrafo está em quase todas as secretarias de Estado. Como eu falei, ele pode estar em... hoje, se você pegar no Exército Brasileiro, boa parte da inteligência do Exército ou setores que têm levantamento de dados, tem o geógrafo. A gente fez um evento no final do ano passado, junto com a própria cartografia, e a gente trouxe de Brasília a assessora do gabinete especial, que era da presidência, era uma geógrafa que liderava a parte de análise de dados junto com polícia, Então, assim, o geógrafo ele pode estar, que nem ela falou, e principalmente agora com o LGPD, Lei de Proteção Geral de Dados, é muito importante que a gente construa dados e diga de onde vem esses dados, que são os metadados. Você pega hoje, Lisandro talvez não vai conhecer, mas você pega um mapa criado, um shape, que hoje a gente fala, uma linha, você tem que dizer de onde veio, como construiu, qual é a data que foi construída. Quem certifica isso é um profissional. Senão, é uma informação qualquer. Sem escala, sem... E assinar uma obra, o geógrafo tem que assinar, então, a geração de dados, por exemplo, relatório. Isso é o ideal. É por isso que a gente briga, e eu acho que leis como essa, ela vem trazer o rigor. Tá? Então, assim, essa é a construção. Existem outros profissionais, como falou, que também fazem.
simples cartógrafos, mas assim, precisa, é necessário. Então, o profissional ele tem que estar atuante. E também em outras esferas. A gente está aqui lidando, que é um setor que cresce muito, não é novo, é antigo, mas patrimônio histórico cultural, próprio artístico, a parte de arqueologia, análise, aí vamos dizer assim, hoje, quando você pensa em esfera nacional, linhas de transmissões, você tem que fazer análises socioculturais de unidades quilombolas, indígenas, tem geólogos trabalhando lá dentro, tem sociólogos trabalhando lá dentro. Então, assim, é importante saber que esses setores, eles existem, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Então, quando a gente fala, né, o tema do nosso podcast principal aqui hoje é o profissional para a gestão do território. Então, quando a gente fala gestão do território, abrange, né, todos esses aspectos, né, que vocês profissionais estão aqui colocando, né, que vai desde essa área privada, né, do meio ambiental que a Lawane apresentou, e até os dados, né? Eu vou brincar, né? A gente deu um nó na cabeça deles. Ela já queria que a gente explicasse a gestão, mas seria, se você perguntasse 2 vezes a gestão do território, eu ia falar assim, temos que dar um passo para trás, para entender o que é o território, quem compõe o território. Qual território? Exato, qual o território? Você está falando também, meu Brasil, estadual, região... Quais são as escalas de análise? Então, assim, a gente precisa entender. Então, assim, o que a gente está falando é essa questão, trazendo para ti a necessidade que está o profissional jovem em entender, estudar vários setores que constituem a nossa existência, a nossa sociedade. Esse é o jovem. Essa que são aquelas poucas palavras que a professora falou que forma e traduz a essência do jovem. Então, tudo que a gente falou agora, a gente pode, trazendo essa noção, pode encaminhar para a gente o que é a gestão. Porque na gestão a gente vai ter que fazer o quê? Correlacionar esses pontos que a gente abordou. Correlacionar uma indústria, correlacionar a localização dela, qual que é a influência de uma universidade hoje na questão do território. O professor está ali, qual que é a importância, vou dizer, da UEM para Maringá? É uma abordagem da gestão do território. Então, assim, vários conceitos pequenos que eu digo até quando a gente trabalha com plano diretor são esquecidos, mas que o geógrafo traz. Quando a gente passa, não estou aqui criticando, a pensar muito urbanisticamente uma cidade, visto com o número crescente de profissionais da arquitetura, e deixa de analisar essa abordagem dos pequenos setores, a gente deixa de ter um planejamento coletivo e transforma ele só numa demanda e necessidade por legislações. E isso é importante. Agora, a professora, eu acho que ela vai conseguir te explicar bem melhor do que essa gestão analisando com toda essa amarração. Nossa, aqui no cenário que a gente colocou é bem complexo, né? Você pensar gestão do território, né? E eu acho que sempre pensar que gestão, e acho que a principal contribuição do geógrafo vai no sentido, claro, da gestão também, mas do planejamento, né? E aí várias coisas que o Danilo sinalizou, né? Mas acho que essa questão do planejamento, pensar numa formação, né? Eu estou aqui pensando na perspectiva da universidade, a gente nunca abandona a instituição que a gente, né? Claro que a gente está aqui numa outra, mas eu estou aqui pensando, né? Quando a gente trabalha nessa perspectiva do planejamento, que não muitas vezes se fala só do diagnóstico, mas não é você também, acho que isso vale também para o setor privado, né, para as empresas. Eu acho que pensar também nos prognósticos, nas saídas, como a formação do geógrafo, claro, para a gente produzir os diagnósticos, o levantamento das informações, os mapeamentos dos planos diretores, as análises temáticas, né, que costuma dar um calhamaço de material, né, para analisar, mas eu sempre gosto de dizer, mais que isso. Então, você tem que conhecer também. Aí, acho que vem a questão de ter que se especializar em algumas áreas. Por exemplo, quem vai para o segmento ambiental, como é que eu protejo uma nascente? Eu estou falando isso porque eu vou participar de uma banca de doutorado daqui uns dias que a pessoa trabalhou com isso. Então, tem algumas técnicas muito específicas, né? Não é uma só também. Né? Como é que a pessoa... então, você tem que conhecer saídas técnicas para os problemas, né? Para conseguir sinalizar talvez a melhor saída. E do segmento que eu trabalho, né, do urbano, do espacial, também conhecer boas políticas públicas que já foram implementadas, que deram resultados.
ou que não, né? De repente você sabe que isso pode não ter sido bom, né? Então a gente, acho que é sempre importante também ter essa perspectiva dos prognósticos, né? De como eu posso contribuir, porque o planejamento envolve isso também, né? E a presença da universidade na região é, inclusive, né, elemento considerado como de desenvolvimento, né? A gente tem aí, claro, é difícil comparar, né? Mas Vale do Silício tem destaque que tem pela presença de institutos de pesquisa e universidades. Nossa, com certeza, professor. A presença da universidade fomenta muito, né? Muita pesquisa, muito desenvolvimento aqui para a nossa cidade, né? E, bom, então dando continuidade aqui, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? A gente sempre ouve aqui algumas siglas, é muita sigla, né? E a gente... Não vai ela para a área ambiental. Então, já Ela já puxou da legislação, já. olhando para ela aí, já. São siglas como EIA, RIMA, LES, que são estudos elaborados pelos geógrafos, é isso? Isso é o que você utiliza, assim, no seu dia a dia? Como que é esse trabalho? Olha, atualmente eu não faço nenhum tipo de estudo desse porte, porque esse é um estudo que precisa ser multidisciplinar. Então, ele não necessita somente do geógrafo. O geógrafo, igual eu comentei, ele é muito rico, igual todos nós comentamos aqui. Vocês são muito apaixonados. Ela tem noção, então, isso não tá certo. Então, como a gente tem a destreza de poder falar da área ambiental e da parte social dentro de um estudo desse porte, é por isso que tem o envolvimento dos geógrafos. Além do EIVE não. EIA e RIMA, você falou, né? A gente ainda tem. Mas pode ter mais siglas, né? Eles foram que eu lembrei. A gente ainda tem o WAVE e o RIVE, que são de uma escala talvez mais local, né? Então, tudo vai depender da área de abordagem, porque acredito que ele trabalha mais com EIA e com RIMA, e talvez eu já trabalhei mais com a questão do RIVE, porque como eu já trouxe, na parte quando você vai ter uma instalação, seja de um loteamento, de uma indústria, de uma atividade, de um posto de combustível, independente da escala, ela vai ter um impacto na sociedade. De qualquer forma, assim. Seja bom ou ruim, seja na geração de emprego ou na esfera ambiental mesmo. Então, quando a gente faz um estudo desse, é justamente para a gente tentar ou mitigar isso, diminuir, né, esse impacto, ou melhorar possíveis formas da gente poder estar melhorando essa parte dos impactos. Entendi. Então, mais uma vez, a gente está falando de geração de dados, é isso? Exatamente. Também. Não só. Por isso que eu falo assim, quando você traz a abordagem EIA-RIMA é um produto de uma esfera nacional de grande escala para áreas, indústrias, empreendimentos de alto grau de impacto. Ou pensar numa usina hidrelétrica, alguma coisa assim. Então, que tragam impacto numa esfera regional, estadual. Então, é uma lei. Até quando ela falou o RIVE, o relatório de impacto de vizinhança, ele é um recorte do EIA-RIMA para a esfera local. É o mesmo estudo, que avalia os mesmos impactos, só que aí dentro da escala local. Qual o território, né? A gente volta na pergunta. Então, assim, então o geógrafo, ele participa ativamente desse tipo de trabalho, e até lembrando que a gente passa aqui por um processo de atualização aqui em Maringá do relatório da revisão do RIVE, das leis aqui e normas do município, da qual a gente briga insistentemente para que o geógrafo seja um coordenador, esteja presente dentro da equipe técnica do RIVE. Por quê? Porque a gente tem que olhar. Eu vou colocar, vamos dizer, vou trabalhar assim, vou colocar uma escola no centro de Maringá, tá? Uma área já antiga, de repente um espaço aí, vamos usar um cristalizado, que precisa ser adequado de forma urbanística, questões de relação de moradia das pessoas, de trabalho, a região do meio, o meio que ele está. A primeira coisa que tem que ser avaliado, que eu acho que os engenheiros têm que participar muito, é a construção, é a obra em si. Hoje em dia a gente tem leis modernas que não comportam prédios antigos. Só que os prédios antigos eles já existem, têm tempo de vida útil. Então eles têm que ser readequados ou aceitos para modalidades que você está aprovando. Então assim, olha só, dentro do RIVE, o engenheiro civil,
um arquiteto para analisar aquele contexto. Já é uma análise do impacto a quem? Do imóvel para quem for o seu usuário. Tá? Aí eu vou dizer, qual o impacto daquela escola? Qual é o horário de pico de vai e vem de pessoas na entrada, na saída? Quantos carros vão levar? Quantos ônibus vão estar parados nas proximidades? Isso já é uma outra análise da esfera do quê? Do sistema viário. Entendeu? Fluxo. Precisa fazer alguma alteração em termos de sentidos de rua para atender a questão da mobilidade? Eu preciso dar condições de acessibilidade? O local ele tem capacidade, questões sanitárias, atender água, atender esgoto, questão da drenagem. Então, assim, tudo é uma análise. Quero fazer um revestimento de vidro em volta do prédio para ficar bonito. Isso vai ter impacto da incidência da luz sobre o aquecimento da região. Então, assim, nós temos ali pesquisadores que até fazem parte da Progel, que tem estudos do aquecimento por questões de falta de arborização, por tipo de pavimento. Então, assim, a geografia também trabalha nessa questão de análise do microclima. Então, assim, são vários fatores que precisam ser analisados num RIV, uma escala local, de incidência da região que está sendo abordado, e também na escala nacional. E digo mais, nós, geólogos, temos que trabalhar com a holística ao nosso lado, entender o fenômeno para tentar juntar o todo. Se eu for falar para ti hoje da questão dos petróleos, o geógrafo deveria ativamente estar trabalhando. Quando a gente fala aqui da indústria ou da universidade, eu preciso entender que a universidade está lá para ter um campo de serviço, que é Maringá, de programação, de TI, de outras coisas. Maringá é a cidade que tem o quê? Serviço, não tantas indústrias, não chão de fábrica. Por quê? Porque tem uma universidade competente, uma das melhores do país. Tá? Então, assim, isso proporciona ao Maringá trazer o seu perfil de economia. Aí eu vou dizer, a indústria, se você não analisar o contexto de guerras civis, quem faz isso dentro de um sistema FIEP? Quem que aborda isso? Temos amigos nossos que trabalham no Rio Grande do Norte só dando assessoria para grandes corporações. Então, assim, a geografia, de novo, trabalhando na análise espacial e como o mercado pode reagir a uma questão de contratação, de compra de produtos, de exportação de produtos, taxações. Então, assim, o geógrafo também trabalha nisso. E como que é, de tudo isso que você está me apresentando, Danilo, eu estou aqui pensando, como que é a regulamentação? Assim, eu vou falar uma palavra, mas eu não sei se está certo, tá? Entendeu? Obrigação de ter um geógrafo, por exemplo, para desenvolver determinadas análises, assim. Existe uma regulamentação, assim, em relação a esses estudos, né? Tipo, isso é o geógrafo que faz. Igual, por exemplo, em fazer o projeto de um prédio, um engenheiro civil. Ou um arquiteto. Ou um arquiteto, desculpa. mas enfim, então existe essa regulamentação? O que é? Dentro do sistema, nós temos uma tabela de obras de serviço. O sistema, propriamente dito, ele dá atribuição pautada em lei. O geógrafo tem uma lei própria. Esse é o benefício do geógrafo. Tá? Mas dentro do rol de serviço do sistema CONFIA-CREA, mútua, você tem vários lá, aerolevantamento, recursos hídricos, hidrografia, barragens. Aí você vai vendo qual é o perfil do profissional para estar atrelado àquela realização daquela atividade. Então, dentro do CREA, não existe assim, uma área muito falar assim, esse é um profissional privado, só ele pode fazer. Tá? Vou colocar uma abordagem, o SPDA, que é o sistema de para-raios lá, tipo, de energização lá de casas e prédios. Tanto o engenheiro eletricista pode fazer, como o engenheiro civil pode fazer na sua parte da função na obra. O geógrafo também, na parte de levantamentos topográficos, geomensura, ele pode fazer junto com o engenheiro civil, junto com engenheiros agrimensores, junto com cartógrafos. Então, assim, existem tabelas, existem regulamentações e leis. O que falta é a sociedade entender a importância do profissional. Eu acho que esse é o ponto principal que vem aí a AGB, a Progel e todo o resto. Porque é justamente isso, é a visibilidade do geógrafo no mercado. Tanto que eu falei, a parte de analista ambiental, a parte urbanística é voltada para outras áreas. Você vê muito mais um engenheiro ambiental, um engenheiro químico nessa área, um arquiteto na área dele, do que alguém realmente de fato da geografia. Então o que falta é justamente isso, a sociedade entender a importância do geógrafo estar dentro de uma obra, estar dentro de um estudo, que seja. Então, é importante a gente estar aqui também divulgando, né,
né? É muito importante, não, né? Diferenciação, assim, do profissional, né? Eu queria só acrescentar no que eles falaram de como é dinâmico isso, né? De que com o que o geógrafo vai trabalhar, né? Se a gente for pensar, né? A lei é super antiga, né? A que regulamentou a profissão já tem mais de 40 anos. E aí o papel, né? Que acho que até era parte aqui dos nossos objetivos, falar um pouquinho, né? Dos papéis, como a gente, acho que a Heloíne já destacou, né? Como CREA, né? Tem, acho que, claro, em decorrência também da atuação de pessoas como Danilo e demais colegas, mas como isso vai sendo ampliado aos poucos, né? E por quê? Porque a gente tem, primeiro, exigências diferentes, né? Como a gente já falou da questão ambiental, também desenvolvimento tecnológico que vão trazendo novos trabalhos, né? E por aí a gente vai tendo uma atualização, assim como, né, vamos pensar que a gente falou já de tantos temas, né? Mas, por exemplo, dentro disso que o Danilo estava falando, né, do impacto de vizinhança dentro da cidade, também é outra coisa que tem que estar sempre atento ao que está aparecendo de novo e que outros estudos, que outras demandas, né? Acho que você acabou mencionando a questão da circulação e que está lá já na lei né, isso, que regulamenta a profissão, mas eu tenho visto poucos geógrafos trabalhando com isso e é um tema que está assim extremamente, né, em alta. Eu acho que a gente tem uma participação. Eu estou aqui olhando um pouquinho para onde está faltando, né? É claro que, como eu falei antes, eu não tenho noção, a gente não tem um censo, né, dos geógrafos que são formados, onde é que eles estão, o que eles estão fazendo. Né? Acho que a gente se surpreenderia muito mais do que aquilo que a gente já sabe, né? Mas eu queria chamar a atenção para essa dinâmica, né? E daí de como nem tudo está regulamentado, né? Então, muitas coisas que acho que existe uma lacuna entre aquilo que os geógrafos concretamente estão fazendo e têm condições de fazer e aquilo que realmente está regulamentado. Depois, se tiver oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da circulação e mobilidade. Mas é agora, Não, a gente não precisa seguir a ordem da professora, né? Vamos aproveitar isso aqui, você já tá, né? Não, só pensando aqui uma coisa que também se tornou uma paixão para mim mais recentemente, que acho que é uma lacuna também dentro das pessoas que abordam a questão da mobilidade, embora eu diga lacuna, pensando aqui a nossa realidade regional, porque nacionalmente já tem gente se dedicando, que é você contemplar a mobilidade ativa, sobretudo a mobilidade para o pedestre. Porque eu acho que está muito ruim a mobilidade na cidade para tudo, né? Mas quando a gente tem algumas ações, alguns investimentos, eles recaem sobre a mobilidade por automóvel. Acho que os cicloativistas têm conseguido algumas conquistas, mas a gente observa que é também matéria de planejamento você trabalhar com a mobilidade para o pedestre. E hoje mesmo está tendo uma audiência, acho que não sei se ainda está acontecendo, mas agora à tarde na Câmara Municipal de Maringá sobre problemas com acidentes, né, no trânsito. E eu fico pensando, se você melhora a cidade para o pedestre, você melhora para todo mundo. É que tem um carro que sim, e aí tem a ver com o comportamento, né, realmente abusivo na condução dos automotores, mas também tem a ver com a condição das calçadas, mas a gente tem insistido, né, quando eu posso eu falo sobre isso nas instâncias aí que eu participo, que é você ter outros cuidados, né? Porque não é só cuidar das calçadas, que já estaria muito bom, mas também você ter mobiliário urbano, você ter conforto térmico, ter uma sinalização adequada também para o pedestre, campanhas educativas, porque às vezes a gente, quando pensa nessas coisas, a gente pensa só na infraestrutura, mas não adianta também você ter a infraestrutura e não ter campanhas educativas. Então, só queria aproveitar essa brecha. E eu acho mesmo que é um segmento aí que estava previsto já lá na regulamentação da profissão. Eu tenho acompanhado um grupo nacional que trabalha com isso, vejo muito arquiteto, muito urbanista, geógrafo também, mas menos do que deveria. Isso é planejamento urbano, né? Sim, é uma parte. E tem a ver com tudo, né? Mobilidade, você lida com gestão do território, todo né? modelo da cidade. É a gestão do território. O que o território proporciona para aquela população que ele reside, que ele está empregando no seu dia a dia. Então, assim, isso é muito importante. Essa abordagem, essa análise, ela faz total sentido, e é isso que a Heloíne falou, é isso que eu prego muito. Não existe falta de mercado para o jovem, existe falta de jovem para o mercado. E saber qual é a importância dele no espaço e conseguir mostrar isso
para o setor público e para o setor privado, a sua importância. Então, assim, o geógrafo, ele faz total sentido. Se a gente pegar a história da geografia, a gente participa desde os primórdios de alguma situação, de alguma análise, descobrindo o Brasil, fazendo mapas, mapeando a geomorfologia brasileira, mapeando os setores ali tanto de solo, quanto de clima, quanto de florestas. Então, assim, a paisagem total do Brasil, do local. Então, assim, a gente tem muitos estudiosos que fizeram isso, mas, assim, então a gente vem temporalmente construindo várias ações. Temos pessoas que são lembradas até hoje, mas eu acho que falta ainda a gente voltar a ter o brilhantismo, falta a gente voltar ali, de repente, lá, quando foi feita a lei, lá em 1933, voltar a ser, aí com a essência da palavra, voltar a ter geógrafos políticos que discutem sem brigar, que trazem à tona, que debatem assuntos de importância e relevância. Eu acho que precisamos disso. E eu acho que a academia ela faz parte desse começo. Eu acredito muito nisso. De voltar a ser... Eu acho assim, que dos pontos de visibilidade da geografia se dá pelas suas contribuições teóricas. Na realidade, quando a gente falou aqui de território, né, é um debate assim, que outras áreas utilizam, né? Assim como de paisagem, né? Isso para falar de um pouco dessa linguagem geográfica, que é toda peculiar, né? Até a questão do lugar, né? Que é a questão da relação afetiva. Mas, assim, eu vejo, assim, um pouco... Eu acho bacana o Danilo falar lá do passado, do geógrafo político, mas aí, como eu estava falando, eu acho que essa visibilidade que o geógrafo tem se dá, né, pela necessidade, que acho que a gente foi ressaltando muito bem aqui nas várias falas, mas também por geógrafos que se tornaram conhecidos em todas as áreas. Né? Eu acho que a gente tem alguns que... Claro, já não estão, né, mais entre nós, mas que são relativamente recentes. É o caso do Newton Santos. Mas, por exemplo, o David Harvey também, né? Âmbito internacional e nacional também. Acho que... E aí, por aí, a gente... Só para citar dois, mas tem outros tantos, né? Que trouxeram contribuições que são significativas não só para a geografia... Que é da minha. Sim. Inclusive, Milton Santos, de formação inicial, direito. Mas se tornou geógrafo. E a gente tem que reconhecer não só os profissionais ou as pessoas ali que estudaram e que deram certo. Quando eu falo dar certo, é o trabalho ser significativo. Porque eu muitas vezes falo que uma contribuição pode ser um erro. A pessoa não pode desistir daquilo que ela está fazendo. Atualmente, eu vou lembrar, assim que a gente mudar, eu trago o nome. Mas tivemos um jovem do IBGE centenário, foi homenageado na TV. Pedro Pichas Geiger, primeiro estudo de rede urbana brasileira. Eu sou afiadíssima, porque... E, assim, tem o livro dele na nossa biblioteca da universidade. É muito bom, recomendo. Não foi reconhecido, não foi adotado, porém é um estudioso, contribuiu. E sabe por que eu me lembro? Porque ele destacava nesse primeiro estudo da rede urbana que ela era muito caracterizada pelas grandes cidades, mas também pelas numerosas e pequenas cidades que existem pelo Brasil. Na época dele, a diferença para a atualidade é que as cidades médias não eram tão relevantes. É muito interessante pegar o trabalho dele, né, lá atrás, na rede urbana brasileira, e trazer para a atualidade para a gente perceber, inclusive, o que se modificou. Que, inclusive, foi o Milton Santos, na década de 90, com o censo de 91, que percebeu esse crescimento maior, relativamente, né, em dados relativos, das cidades médias do Brasil, que continua, né? A gente tem os censos regionais. Sim, e a gente, assim, não só cidades médias, porque para esse conceito precisa ter um pouco de cuidado, mas cidades de porte médio, e seriam centros regionais, né, que a gente tem aqui na região. Maringá. Sim, Maringá é uma cidade média, mas centros regionais, por exemplo, Campo Mourão, Paranavaí, que tem maior crescimento do que o seu entorno. São estudos esses que dão base para uma análise crítica, que a gente passou por um tempo atrás, até de um setor público, da sociedade, que fez uma análise da possível extinção das pequenas cidades.
que não deixa de ser uma realidade, mas digo, não que elas vão acabar, mas digo, as dificuldades que podem passar a gestão pública diante de quadro financeiro, de contribuição. Por quê? Porque vai ter o envelhecimento da população, normalmente elas vão estar lá vinculadas a uma agricultura, a uma característica, vai ter a migração para essas cidades médias ou de porte médio, da população mais jovem, até para as capitais, que isso já ocorre muitas vezes. Então, assim, existem análises que corroboram. Então, assim, esse material que talvez não foi, por motivos, lógicos, apreciado, mas ele faz parte do arcabouço de estudos que tem que toda vez ser colocado à tona para se conseguir fazer uma análise. O porquê que ele estudou daquela forma. Quem são os componentes hoje regionais? Quem contribui hoje economicamente para a questão de recursos do Estado? Hoje, quem a gente fala? Indústria ou agricultura? A agricultura está onde? Em Maringá? Não. As cidades grandes e pequenas já não têm mais áreas de cultivo. As cidades grandes e médias já têm pequenas áreas de cultivo. Então, as produções estão em pequenas cidades que têm um volume maior de produção. Então, assim, olha lá, eles estão a economia na parte da agronomia, na parte da soja, ou do milho, das grandes corporações. E as cidades maiores têm o quê? O comércio, a indústria, o serviço. Então, assim, toda essa análise é importante para pensar, né, e atribuir ali a dinâmica, tanto em questões, por isso que eu volto sempre a falar, questões de atribuições de leis estaduais, porque assim, tudo interfere. Quando você vai fazer alguma coisa para uma cidade grande, você tem que pensar o quanto você vai impactar uma cidade pequena que não tem as mesmas condições para atender aquilo. Entendeu? Quando você fala de plano de diretores, qual é a capacidade de uma cidade pequena de regular o uso e ocupação do solo dela? Porque ela não tem uma dinâmica de crescimento, de parcelamento do solo grande, muitas vezes, para ter uma expansão. Então, assim, como que aquilo vai impactar? Aí chega, de repente, dentro de uma análise estadual, que existe uma regra, todo mundo tem que ter um plano de diretor, acho justo, não só a questão de ocupação do solo, mas falar que aquela cidade não vai ter recurso de investimento porque ela não tem um plano. Mas também ter um plano para não ser utilizado também não faz sentido. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que a gente faz e ter essa análise, perceber quem faz parte daquele meio, daquela situação, isso dizendo para o estado do Paraná, né? Se a gente for para o norte do país, aí a gente complica um pouquinho mais. Bom, já que o Danilo falou da questão do município, eu tenho que falar. Eu só estou jogando. Esse é um tema, né? Quem trabalha com pequenas cidades, a questão da instituição do município, ela é fundamental, né? E aí, o que a gente vê? Eu já trabalhei bastante, nem vou, né, poder que desenvolver muito, mas assim, pensar que esse tratamento, né, que a instituição do município recebe, ela tem uma história, e ela é uma história que até é anterior à do Brasil. Eu já fiz essa retomada lá atrás, e mesmo daí, na história brasileira, né, como o município é tratado. Principalmente daí vamos pensar, porque uma cidade como Maringá, ou cidades maiores, tem um tratamento pelo seu porte urbano, né, e recebe financiamentos por essas razões também. Mas aí para as pequenas, dentro do cenário político, de planejamento, elas são realmente muito esquecidas. E aí, a pouca política que chega por ser município. E aí, o que a gente vê é bem complexo, tem a ver com perda de população, tem a ver com uma forma como a gente distribui, né, a gente como país, né, não somos nós que decidimos, mas estamos aí nessa realidade. Como se distribuem as receitas e despesas públicas. Então, eu convido quem estiver nos assistindo, né, que consulte como que são distribuídas as receitas públicas brasileiras. Acho que assim, tem um site da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que mostra um gráfico sobre isso. Mas tem também outras fontes, tanto nas receitas quanto nas despesas. A gente vai ficar surpreso com o percentual que vai para os municípios, mas na realidade é esse percentual que é pequeno para o conjunto de municípios. É muito pequeno. É muito pequeno.
né? Não vou falar aqui em percentuais, porque depende do ano, depende, então é uma coisa que tem que estar sempre atualizada, mas é menos do que 20% que todos os municípios somados recebem no Brasil. Aí eles têm um pouquinho de transferência da Receita da União, que está, inclusive, nesses gráficos que a auditoria da dívida faz. Mas o que acontece? Esse percentual, ele ainda vem sofrendo pressões, né? Então, assim, o que acontece? É uma preocupação fiscal, né? Se transformou numa matemática financeira das finanças públicas, pressionando os municípios, né? A gente não pode pensar isso só na perspectiva fiscal, você tem que pensar que esses espaços, ainda que estejam em declínio, são espaços de vida de pessoas, né? Se você vai eliminando políticas, que é o que acontece, ou eliminando uma infraestrutura, escolas, a infraestrutura de saúde, você vai inviabilizando ainda mais que as pessoas permaneçam. E isso vai fazer parte de uma política territorial que vai agravar as tendências demográficas de concentração que nós já temos e que já são bem sérias. E não teria problema se as pessoas, sempre falam isso, né? Não teria problema se vamos morar todos nas grandes e médias cidades, vamos então abandonar as pequenas. Né? Se todos estivessem, digamos, numa boa condição social, mas não é isso. A gente sabe o que cresce nas grandes cidades, nas áreas metropolitanas. Cresce exatamente os espaços de maior pobreza, sobre os quais tantas políticas tentam agir, né? Exatamente. Então, assim, se a gente aí, se você não tem uma política territorial que olhe para essa totalidade do território e vai ficar agindo só sobre as periferias, né, urbanas, isso não vai ter fluxo, porque esse fluxo vai continuar. Né? Então, assim, olha, essa questão passa por vários debates, mas eu acho que ajudaria muito. Tinha duas perguntas que eu sempre me colocava, Tulia, me coloco ainda quando vou lidar com isso. Parece que no senso comum existem duas ideias. Uma, que nós temos municípios demais, e aí acho que é bom a gente comparar um pouquinho com outros países, para a gente ver a dimensão que o Brasil tem, né? E realmente se isso é pertinente. E a outra ideia que está no senso comum é que os municípios gastam demais. Não estou dizendo que não tenha problemas de gestão, que a gente não tenha que debater isso, mas vamos olhar para o conjunto, a gente vai perceber que o debate tem que ser um pouquinho mais detalhado, né? E com mais tempo. Então, só essas observações. Desculpa, acho que eu me alonguei. Não, pra mim, inclusive, foi uma aula. Eu tô aqui, assim, anotando o que ela tá falando, porque... E o Zandra já vai, o próximo vestibular já vai fazer geografia. Eu acho que eu vou, o próximo podcast já vou estar formado já em geografia com vocês. Inclusive, né, professora, falando, né, a gente começou o assunto aqui falando da academia, que um dado ponto. Eu queria saber, professora, aqui na nossa região, assim, quais são as principais pesquisas aqui na nossa região, assim, que, né, a academia volta, né, na área da geografia, volta os olhos aqui para a nossa região? Eu acho que, assim, se fossem outros colegas aqui, iriam falar de outros temas. Vou falar, então, um pouquinho do que eu vi, já colegas, né, problematizando. Eu vejo, por exemplo, da perspectiva ambiental, a formação das ossorocas na área de arenita, uma questão muito grave, né? Mas como sou eu que estou aqui... Sim, claro, do seu ponto de vista. Eu acho que essa questão das pequenas cidades, porque como a gente já mencionou antes, elas são existem muitas aqui na região, né? Isso vem com a história da região, tem a ver com as peculiaridades, a gente fala em formação socioespacial, que a gente teve aqui na época, né? É uma agricultura que demandava, né, um trabalho intenso, muitos pequenos estabelecimentos, isso deu uma densidade populacional muito grande. E aí os núcleos urbanos, que não eram exatamente cidades, né, mas eram núcleos, localidades centrais, núcleos urbanos que atendiam a necessidade ali dessa população, não só ali, claro, dentro desses núcleos, mas é regional. Por isso que para entender isso, você tem que considerar essa perspectiva regional. Né? E aí a gente tem um conjunto enorme de transformações, né, que vem daí já na década anterior, até a década de 70, mas a gota d'água, digamos, foi a tal da geada negra. E aí, então, por que eu acho que esse tema ele é fundamental? Primeiro, porque a gente tem esse conjunto grande de cidades, né, que são importantes, ou de localidades, que são importantes na história da região. A gente tem uma mudança, né, na pauta econômica,
que já deixa de ser tão inclusiva, né, nesses municípios menores. Os que estão muito próximos a Maringá, o censo, né, os resultados a gente ainda não tem efetivo, mas a gente vai perceber que está tendo um crescimento agora da população. Mas houve, assim, para muitas dessas localidades que estão aí no que hoje a gente pode considerar a região intermediária de Maringá, muitas com perda de população. Isso sempre me intrigou, eu sempre quis entender por que elas... Né? E, claro, aí tem a ver com a história da região. E é um desafio, aí um pouquinho daquilo, né? De pensar em qual é o prognóstico, né? Como que isso poderia ser resolvido. Então, por isso que eu estava falando, olha, se você inviabilizar a vida dessas localidades, aí sim, aí você já não tem mais depois o que fazer. Né? Então, eu vejo esse tema como sendo assim, aquilo que a gente estava falando até no começo, da geografia concreta da região, para mim, esse é um dos aspectos das características que nós temos aqui nesse espaço regional que precisam ser pautados. Isso, claro, vale para outras regiões do Brasil, a gente tem rede nacional de pesquisa também, né? Mas aqui ressaltando para a região é isso. Mas lembrando, né, tem outras questões, outros colegas que trabalham em outros temas. Inclusive, Danilo também já foi professor, né, Danilo? Também talvez pode. Já, assim, já faz tempo, né? Eu vi até aqui aqui a lista que denunciou professor. Hoje a Ângela é professora. Eu já fui ideal para a graduação de engenheiros e arquitetos, mais voltado à parte de geologia, na parte de topografia, mas sim, já também ministrei algumas disciplinas. Mas é bem isso que falou. A gente tem outras áreas, né? Se tivesse outros colegas aqui, professores de outras determinadas vertentes, estaria falando aqui, que nem ela falou, desastres naturais, enchentes, deslizamento de encosta, a gente está tendo deslizamento de massa, de encosta. Então, assim, tem vários setores ambientais, sociais e territoriais, que muitas vezes envolve os dois, né? A gente pode colocar assim, que o jovem faz pesquisa, é atuante. Dentro da própria geografia na UEM, a professora tem um grupo ainda, está um grupo de pesquisa, né, professor? Território, de cidades, né? Grupo de estudos urbanos, e aí a gente tem uma rede nacional que a gente formou mais ou menos 2 anos, só que essa não é só no âmbito da universidade, que a gente chama de Micripole. Essa tem gente do norte ao sul do Brasil. Isso é uma troca de experiência. E aí, em outros setores, também tem grupos lá que nem o GEMA. Aí, se você pegar outras áreas, vão estar estudando outras dinâmicas também. Então, assim, a universidade ela é muito rica em termos de estudo, em termos de correlação, né? É um próprio incentivo da universidade. Não sei se como que a gente está nessas universidades co-irmãs, mas assim, tem troca de experiências locais, regionais e internacionais. Era muito valorizada, né? Por isso que eu pergunto para a professora, eu não estou mais na aula, mas assim, isso era muito, vinha pesquisadores da Espanha, ia para da Alemanha, dos Estados Unidos, e trocava experiência sobre determinadas assuntos. Isso é importante na ótica, não é só fazer uma leitura da construção, do pensamento deles através de um artigo, através de um livro. Ter a experiência deles e contar qual é a percepção deles do que você está lendo, é muito mais fácil você entender aquela escrita. Então isso é importante. É por isso que essa troca de ideias em redes é muito valiosa. E a geografia ela faz muito bem isso. Como tem a defesa civil. Eu mesmo participo do grupo de estudos sobre estradas, que não é o nome é estradas, mas você não lida com o problema de estrada, com a relação de transporte de pessoas, de carga, qual o tipo de carga, qual o risco daquela carga, qual o risco de operar, qual é a condição da estrada. Assim, são vários fatores que a Defesa Civil está preocupada em saber. E ela troca essa experiência para ver como que ela pode melhorar. Nessa rede de logística. Tem esse de estradas, tem de ferrovias, tem outros que também são estudados assim. É bacana entender esses grupos e como eles podem contribuir. Eu acho que esses grupos ainda concentram muito conhecimento para eles. Eu sonho ainda com o momento que esse conhecimento vai conseguir ser externalizado e entendido por todos. Isso é a própria academia, né? Eu falo de quando sai, eu formei em 2019, comecei em 2019. Quando você sai, você tenta ainda manter um vínculo, mas acaba que as informações nem sempre chegam na fonte, nem sempre chegam na gente que já está atuando fora da academia.
realmente eu acho que existe uma bolha não só, igual o Rodrigo colocou, não só nas academias, mas em todos os grupos de estudo e de pesquisa, porque daí fica muito ali dentro é uma rede entre si, né? Mas não entre a comunidade. E ó, que a gente vive um momento de agilidade, né? Hoje você vê Instagram, Facebook, a informação corre, mas a informação que a gente precisa realmente com o rigor do que está escrito ali, do que está sendo trabalhado, ainda existe um bloqueio, uma dificuldade. A divulgação científica, né? Não, Precisa melhorar. Avançou. A professora pode falar mais aqui. Para fazer um TCC na época, antigamente, você tinha que pedir para mandar um livro vindo da onde? Da USP, você tinha que pegar emprestado, alguém tinha que relatar, fazer a famosa revisão, né? Ou aproveitar uma revisão de alguém bibliográfica que alguém trazia como forma, ou a Ângela, isso lá na Espanha, ela trazia alguma coisa e replicava isso, né? Antigamente era muito assim, né? Hoje já está mais aberto, mas assim, tem muita informação e até mesmo na academia você não sabe o que é, de fato, algo que vem com rigor ou que é mais um artigo escrito para cumprir o índice de produção. Eu me preocupo muitas vezes até na academia, assim como fora. Ah, sim. Eu acho que hoje, claro, a gente tem muito mais acesso à possibilidade de levantamento, eu costumo dizer, assim, hoje dificilmente você vai ter um tema que você não vai encontrar nada. O meu tema, né, quando eu comecei, garimpava. Hoje já, né? Hoje é mais fácil fazer o estado da arte, né? Tem uma facilidade muito grande, mas eu até fiquei ouvindo a Heloíne, né, e até um pouco preocupada, né, porque eu acho que a gente tem tido alguns eventos que têm esse objetivo, né? Mas e também eu fico pensando, o Danilo falando, fiquei pensando nas redes sociais. Eu não sei até que ponto que tudo isso ajuda ou atrapalha, porque ao mesmo tempo, né, que a gente tem essa facilidade, a gente tem um volume muito grande de coisas. E aí, isso eu tenho sempre falado, não sei se vocês já me ouviram falar ou não, mas esse mundo exige que a gente seja seletivo, né? E aí, o que você quer, você tem que buscar. Então, acho que esse cenário tanto das redes sociais quanto dos artigos e das publicações e tudo. Então, assim, hoje você acaba tendo que ser muito específico naquilo que você vai buscar, né? Porque senão você realmente se perde. Acho que pra gente, a bússola Daqui a pouco. para conseguir navegar. Eu tô vendo que essa conversa nossa vai chegar já na geografia do metaverso. Vai, com certeza. Comprar um espaço lá no território, lá no metaverso. Eu já tô vendo onde a gente vai chegar, né? Mas pra gente, vocês não fazem ideia, mas já faz uma hora que a gente tá conversando, Eloy. Passou muito rápido, viu? Passa rápido, né? Pra gente começar a encaminhar aqui pro fim, eu queria saber, né, de vocês, qual que é a importância. A Elaine chegou falando, né, que não se imaginava um dia estar associado ao CREA, né, porque começou a universidade pensando em licenciatura, mas então qual que é a importância do profissional, né, estar associado, né, a uma entidade assim como o CREA, como a AGB, ou como a federação, como que é a federação mesmo, Danilo? Federação Nacional de Geógrafos. Na verdade, eu acho que tudo é uma construção. Eu acho que quando você tem academias fortes, profissionais, bons profissionais, e eles organizados, aí eu vou voltar ao tempo que a gente se organizava em associações de bairros, e pessoas organizadas em prol do mesmo assunto, as coisas tendem naturalmente a melhorar, a se valorizar. Tanto a academia valorizando a área externa, que são seus egressos formados, eu acho que tem pesquisas disso, vocês vão toda vez revisão de como é o plano pedagógico, quanto você tem que fazer uma análise externa. Sim, é critério para o programa de pós-graduação também, acompanhar os egressos. E para nós, como associação, lógico, a gente vinha numa vertente que existem associações centenárias da geografia, né? A Associação dos Geógrafos Brasileiros, principalmente construída em São Paulo, elas são muito mais politizadas e voltadas a um cenário mais geral, amplo, e eu acho que elas são importantes. Aí elas discutem tanto a academia, a ciência como todo para a área da geografia, publicações, eu acho isso valioso. E dentro do sistema,
o que a gente fez foi tentar trazer o que a gente preza, é tentar trazer profissionais a se preocupar para o seu mercado de trabalho. E dizer para a academia como o profissional, ou o que o profissional tem de deficiência, não ainda, para a academia, que é o formador, melhorar em termos de conteúdo. É essa situação que a gente busca com a associação. E aí você falou, nós aqui, já organizadamente com a associação profissional, já temos uma federação, tá, com 5 anos de existência, que trabalha diretamente aí os jogos na legislação, atualização de leis, atualização do próprio CREA, participa do sistema com a FEACREA Mútua, tá, diretamente com conselheiros, aí vem como funciona o sistema, né? Temos aqui uma associação estadual dos profissionais geógrafos, que é a Progel Paraná, e temos setorizados aqui dentro do plano estratégico, e eu falo como se fosse uma empresa, mas é uma empresa, uma associação, do plano estratégico da Progel, a criação de pequenas associações regionais, tá? Que vai aí trazer ou buscar esse jovem que está desamparado, que está fora do mercado, explicar para ele qual é a situação e como valorizar ele. Então, nós já temos aqui a própria GB Maringá, que faz isso muito bem aqui em Maringá com o Erivelto. Temos a AGOP, que a última foi criada agora, Associação dos Jogos do Oeste Paranaense, que é Cascavel, Toledo, toda aquela região, que é a Alexia Piloto, que é coordenadora do CREA Júnior aqui no Paraná, está aqui no evento, está acontecendo hoje e amanhã. Não tem data, mas a gente tem que ficar lá. Temos a Associação de Jogos de Londrina, tá? Que é também a Márcia Arantes, que está lá à frente já há 2 anos e 10 meses, que está ativa lá, participando com as entidades, buscando esses profissionais, a Associação de Jogos de Curitiba. Então, assim, a gente vem ocupando esse espaço. E, assim, falta ainda a gente ocupar a região de Guarapuava, o sul e o centro-oeste do Paraná. Assim, e Deus vai ainda fortalecendo mesmo, né? Conseguir trazer e, de novo, buscar os profissionais que estão desamparados, que a gente sabe que tem egressos, sabe que eles estão nas mais diversas regiões, não estão dentro do sistema ou estão um pouco trabalhando na sua área por uma questão de desvalorização ou falta de conhecimento, muitas vezes. Então, assim, nós precisamos buscar. Então, o Geocast e todos os eventos que a gente faz é para trazer eles, dar esse recado aos profissionais que as associações estão aqui presentes, eles podem, através dos canais de comunicação, entrar em contato para dizer onde estão, como estão, ou até a ideia do censo, uma hora, se fosse pertinente, fazer para saber onde estão essas pessoas, com rigor, saber o que eles estão fazendo, o que eles estão produzindo, né? Como profissionais ou não, em que áreas estão atuando. Isso é muito importante. Eu acho, o Danilo falou dos egressos, eu vou falar para quem tá atuando não, tá se formando ou tá dentro das universidades, né? Eu acredito e espero que isso chegue pro pessoal que tá em formação. Eu não me afiliei na época, não entrei no CREA Júnior e nem na AGB, e eu tenho esse arrependimento justamente por conta dessa visibilidade. Eu acho que a união faz a força, é uma frase simples, mas que faz muito sentido, porque a partir do momento que a gente está junto, que a gente traz essa visibilidade para entender qual que é o nosso espaço, porque às vezes você fica perdido mesmo. Sim, isso aí se você sai, né? Quando você se forma, você sai muito perdido, sem saber realmente para onde você vai, qual caminho que você pode tá seguindo. A minha sorte é que eu sempre tive contato com o Danilo, com o Zé Roberto Berendt, com outros geógrafos mais velhos que já estavam atuando no mercado de trabalho, que conseguiu aí me dar um norte na época. Mas eu falo assim, se afiliar ao CREA Júnior e a associação que estiver na região, né, de quem estiver assistindo, faz muita importância. É o primeiro passo para poder tá ingressando aí no mercado de trabalho. E para quem está se formando professora e já quer seguir a área da licenciatura, né, ou a área acadêmica, qual é o conselho que você dá para essa pessoa, professora? Bom, eu ia falar também das afiliações. Não, eu acho que
Na área da educação tem também, né, as suas instituições, acho que é sempre importante. Acho que aqui nesse caso, acho que durante a nossa conversa, que acaba sendo mais breve do que aquilo que a gente imagina que vai conseguir, né, falar, mas eu acho que ficou claro, né, que até mesmo a revisão das atribuições, de você se dar conta, né, do que é possível fazer. Então, acho que na área de quem vai para a licenciatura, também acho que é importante buscar suas respectivas classes, né? Suas instituições representativas. Na pós-graduação também, né? A gente tem instituições nacionais, o Danilo já tinha se referido à AGB, mas nós temos também daí o que seria a ANPEG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia, né? Como outras pós-graduações, tem essa entidade que organiza, né? Que articula, reivindica, né? Então é importante. E aí, acho que para quem quer ir para a área acadêmica, eu acho que é muito importante que as pessoas façam mestrado e doutorado, porque eu acho que para a formação intelectual mesmo, independente se quer ser professor, depois na universidade ou não, mas eu acho que é um pouco o que o Danilo falou antes, né? A gente diluir um pouco isso do ensino e do bacharelado. Porque se você pensar bem, você precisa saber ter técnicas, né, das duas formações, né? Para o geógrafo... Didático, né? Para falar. Bom, não sei se a gente consegue. Mas, assim, é importante, porque você, por exemplo, você como geógrafo, no momento de uma audiência, de fazer oficinas, né, com profissionais que vão lidar ali com planejamento, ou mesmo com a sociedade, nas sessões participativas, você acaba sendo também um pouco professor. E acho que é muito dialético mesmo, né? Tudo isso. Separar, professora. Inclusive, foi professora aqui para mim, porque ela aprende muito. Eu queria só mencionar o censo que o Danilo falou, já que porque eu acho mesmo que seria bem interessante a gente tentar, não sei como poderia ser viabilizado. E eu digo que eu pensei nisso já várias vezes, porque eu tenho uma disciplina chamada Geografia dos Municípios, e aí eu tento dar ênfase tanto, né, aí para quem vai para a licenciatura, como para quem vai também para o bacharelado. E cada vez que eu vou dar essa disciplina, uma das justificativas, e aí eu faço um pequeno levantamento, né, um censo, né, de onde estão as oportunidades para o geógrafo. Eu acho que a gente pensou várias aqui, mas uma a gente não falou ainda. E aí a gente precisa voltar a falar dos municípios, né? Porque quando você olha o rol de concursos existentes, quase sempre, não vou dizer que agora, se a gente for lá buscar, vai acontecer o mesmo, mas nas vezes que eu fiz esse levantamento, muitas vagas em municípios. Claro, é isolado, uma vaga, duas para o concurso naquela prefeitura, mas se você olhar para o conjunto brasileiro, é um campo de trabalho bem significativo. Então, assim, mas não só por isso, acho que a ideia do censo é muito boa. Com a dica, então, professora Como presidente da federação, eu não vou me comprometer com o planejamento para tentar fazer. Mas eu acho que fica essa sensação de que, assim, vendo aqui tudo que a gente poderia estar conversando, acho que fica a sensação de um segundo Geocast, segunda edição, para a gente avançar um pouco mais sobre essas áreas. E eu acho isso importante, viu? A valorização do profissional geógrafo, eu acho que é esse o momento, como você falou lá, eu acho que a palavra empoderamento, a gente precisa que o geógrafo se sinta um profissional capaz e útil para a sociedade. Senão, ele não vai ter função. É nosso homem. Com certeza, gente. Então, como o Danilo disse, né? Tomara que tenha uma segunda edição para a gente voltar a conversar. Ainda ficaram algumas perguntas aqui, tanto do roteiro quanto de coisas que eu fui anotando. Mas acho que a gente vai ter oportunidade sim. Então, meu recado aí pro presidente da AGB. Erivelton, vamos fazer um recadinho. Mas eu quero agradecer a professora Ângela pela sua participação. Foi realmente uma aula para mim, de verdade. Muito obrigada, gente. Foi esclarecedora. Vamos interativo, vamos pedir o like, pessoal. Que daí vocês colocam a Erivelton. Se vocês curtirem, mirem o vídeo inteiro e curtirem, com certeza o Erivelton vai programar o segundo. Danilo está fazendo papel ao marketing aqui. Obrigada, Eloine, mais uma vez também pela sua participação. Desejo lá de Paranavaí vir aqui participar com a gente. Eu agradeço, foi um prazer, né, estar aqui com eles. Rever a minha professora, né?
É muito bom estar aqui e agradeço pela oportunidade mesmo de estar falando meio da geografia. Que ótimo, obrigada. E obrigada, Danilo, por me ajudar a conduzir aqui o programa, né? E pelas suas contribuições, claro, que também aprendi muito mesmo. Obrigado eu fico muito feliz, não é sempre, né? Já tive outros convites, mas a agenda realmente é apertada, a gente sempre está desenvolvendo esse trabalho junto à geografia na representatividade, eu acabo assumindo muitas funções diante da sociedade, tanto no CREA quanto na federação, então assim, para a gente bater essa agenda é difícil, eu queria estar em outros aqui participando com vocês, mas eu que fico honrado, agradecido, e como ex-presidente da GB, quando eu vejo um produto dela, eu fico feliz em saber que a gente conseguiu encaminhar bem essa associação. Que ótimo, Danilo. Obrigada, então. Eu agradeço também a GB, né, Regional Maringá, por ter me convidado, por ter confiado aqui no meu trabalho, para conduzir esse podcast. Então a gente fica por aqui. Até uma próxima edição e eu espero vocês. Até lá.